Olá! Será que você, na empresa onde trabalha, teria mais rendimento se o seu gestor parasse de te ver apenas como uma máquina e passasse a te ver como um ser social, participante das decisões organizacionais? É sobre isso que iremos falar hoje. Eu sou a professora Beatriz Atanásio e o tema sobre o qual falaremos é a teoria das relações humanas. A Grande Depressão nos Estados Unidos em 1929 fez com que as empresas americanas se preocupassem em manter-se eficientes frente à crise que acontecia no país naquele momento. Nesse momento, as empresas começaram a mudar os seus conceitos e passaram a analisar as duas teorias anteriores, a teoria da administração científica e a teoria clássica, numa tentativa de buscar melhorias ou algo diferente. Mas eles observaram que a teoria da administração científica ficava apenas na tarefa e na divisão do trabalho, e isto fazia com que o colaborador sentisse fadiga, revolta e desmotivação. Então não seria essa a estratégia que mudaria o cenário econômico americano naquele momento. Ao analisarem a outra teoria, a teoria clássica, verificaram uma separação entre os que pensam e os que fazem, como se as pessoas da linha operacional não tivessem capacidade intelectual de tomar decisões. Isso também não seria uma alternativa para esse momento, não é? Para reerguer as empresas. Pessoal, muito importante frisar que as duas teorias, tanto a teoria da administração científica, com a ênfase nas tarefas, como a teoria clássica, que tinha sua ênfase na estrutura, ambas foram muito necessárias em um determinado contexto. Neste momento, eles buscavam outra alternativa. Que da forma como se encontravam as empresas americanas, era necessário algo de mais valor, algo que decidisse, algo mais participativo. Então, era preciso pensar e acreditar mais no indivíduo, nos colaboradores. Então, Elton Mayo, pesquisador das organizações, psicólogo e professor, viu que era necessário estudar as pessoas, pois são as pessoas que realizam os objetivos organizacionais. São elas que decidem como e quanto trabalhar. Portanto, elas precisam ter participação nas decisões. Com esse pensamento, Elton Mayo desenvolveu uma série de experimentos nas fábricas dos Estados Unidos. Entre esses experimentos, o mais importante foi realizado na fábrica de Hawthorne. Esse experimento possui 4 fases que iremos falar posteriormente. Cabe frisar também aqui que o experimento na fábrica de Hawthorne foi o que firmou a teoria das relações humanas. Com esse sentimento de Mayo e de outros estudiosos sobre o estudo das pessoas, eles verificaram 2 necessidades importantes. A primeira é a adaptação do trabalhador ao trabalho. Essa necessidade ela é caracterizada pela produção, ou seja, ela analisa o trabalhador e suas características individuais para que ele realize determinada tarefa, e a sua produtividade depende do tratamento dado a esse trabalhador pela organização. A segunda e a mais importante é a adaptação do trabalho ao trabalhador. E neste momento, os estudos da psicologia estiveram centrados totalmente nos aspectos individuais e sociais do trabalho. E esses aspectos predominam sobre o aspecto produtivo. Assim, alguns estudos se desenvolveram para buscar a eficiência das empresas através das pessoas. E são eles: o estudo da personalidade do trabalhador e do gerente, a motivação e os incentivos do trabalho e também da liderança. A
teoria das relações humanas fez com que os gerentes ficassem mais sensíveis à necessidade dos colaboradores. E assim, ela permitiu que a preocupação só com as máquinas e só com as organizações formais abrissem as portas para as organizações informais e os grupos sociais. Ou seja, numa empresa é necessário manter a estrutura formal, com cargos e a questão hierárquica, mas isso não quer dizer que o colaborador não possa manter um relacionamento de amizade e de interação com o grupo de trabalho. Por isso que a ênfase da teoria das relações humanas é nas pessoas, porque Maio viu a necessidade de melhorias das organizações através do indivíduo. Nessa teoria, o nome que mais se destaca é de Alton Maio. Ele é o ícone da teoria das relações humanas. Porém, outros pesquisadores também estudam o indivíduo, como Chester Barnard, que defende que a cooperação é alcançada quando existe o equilíbrio entre os benefícios oferecidos pela organização para o colaborador e o esforço que esse colaborador oferece para a organização alcançar seus objetivos. Assim, ele defende a influência do comportamento humano no desempenho organizacional. Outro pesquisador é Hugo Mustenberg. Sua preocupação era a aderência de seleção, treinamento e colocação de pessoal, expandindo para temas como relações humanas, liderança, supervisão, comunicação e satisfação no trabalho. Por fim, Kurt Lewin, que estudou a inserção e a aplicação das dinâmicas de grupo dentro das organizações. A partir da inserção das dinâmicas de grupo dentro das organizações, foi possível identificar estilos de liderança, como o autoritário, o democrático e o liberal. Então, pessoal, como vocês observaram, a teoria das relações humanas é uma tentativa de dar oportunidade de prevalecer o indivíduo, a pessoa dentro das organizações. É o indivíduo que consegue, que transforma, que modifica todos os processos e todas as estratégias dentro de uma organização. E os resultados de uma empresa só são possíveis a partir da participação e da organização das pessoas. Era isso. Muito obrigada e até a próxima.